Olá, tudo bem? Você está no canal Na Minha Opinião e o tema desse vídeo é Não existe games falando de amor. É o que eu vou estar conversando com vocês nesse vídeo. Então vem comigo. Bom, no Brasil, independente se você é contra ou a favor, se você é de esquerda ou de direita, enfim, não é o tema central desse vídeo. Desde que nós só temos governantes populistas e para quem estuda história, sabemos que toda vez que temos políticos populistas, o negócio nunca dá bom. Os jogos, para quem não conhece videogame, têm uma importância gigantesca na economia, na cultura e por aí vai. Nos jogos, segundo pesquisas, mostram que ajuda no aprendizado das crianças. Temos jogos voltados para aprendizado das nossas crianças, adolescentes. Quem nunca aí dos anos ali 90, do início dos anos 2000, não aprendeu inglês para tentar passar uma fase de um jogo? Tem muitos jogos. Se eu for fazer uma pesquisa rápida aqui, ó, tem muitos jogos que realmente tratam só de tiro, porrada e bomba. Só que muitos têm uma história incrível. Então, ó, essa imagem aqui. Vamos pegar essa imagem aqui. Eu tenho, olha só, The Last of Us. É uma história realmente de, pelo menos o primeiro game, não tive contato com o segundo. O mundo acabou. Eu tenho uma construção ali de um vínculo entre dois personagens que é incrível ao longo do game. Não é só monstro, não é só tiro, não é só mostrando o lado ruim do homem, que no final das contas, qualquer apocalipse, o monstro vai ser o de menos, o pior é o ser humano. Mas a gente tem uma construção incrível aqui no The Last of Us 1, com o Joe e com a Ashley, se não me fala a memória o nome. Eu tenho o Resident Evil 4, um exemplo, tá bom? Um agente policial, né, um investigador ali que ele vai até uma vila salvar a filha do presidente, eles criam um vínculo e por aí vai indo. Se eu pegar outros games aqui que vão aparecer, se eu pegar jogos, um exemplo como Ori, que é um jogo extremamente difícil, porém tem uma história incrível. Recomendo para quem quiser jogar. Se eu pegar um jogo como esse aqui, ó. Se eu pegar o jogo desses dois irmãos, que é sensacional, é muito bonito mesmo. O próprio Minecraft que hoje é utilizado nas escolas para principalmente aula de matemática e por aí vai indo. Gente, se eu for listar todos os jogos que eu já joguei que tem uma história incrível, gente, o vídeo vai ficar gigantesco. Aí, como sempre, independente de ser Lula, ser Bolsonaro, enfim, os dois tontos e forever. Nós temos uma pessoa como presidente da República, eu estou falando como uma pessoa pelo cargo que ela está, não por conta da pessoa, para deixar bem claro. Depende, se fosse o Bolsonaro, ia criticar, se fosse Haddad, qualquer pessoa que estaria ali, se tivesse essa postura que o nosso Nove Dedos teve, eu teria a mesma fala, tá? Não existe jogos ensinando, só existe jogos ensinando a criança a matar, não existe games falando de amor. Presta atenção aqui. Eu tenho filho, eu tenho neto, tenho que educar meus netos, porque nós somos os primeiros culpados. Nós temos que pensar o que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Nesse ponto aqui, ele tá certo. O que eu ensino às crianças dentro de casa? Eu falei o vídeo passado sobre a adultização. E numa das críticas que eu falo é essa. Eu tenho que ter uma família firme, eu tenho que ter uma família capaz de criar e educar o meu filho. E nessa crítica da adultização que eu trago, eu pontuo que a maioria dos nossos pais aqui no Brasil e mães não estão preparados para ser pai e mãe porque eles estão virando pais e mães muito novos. Eles não têm nem condição de se cuidar. Imagina cuidar de uma criança. Mas nessa parte que o Lula tá falando certo. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço para ele? Eu dou logo um tablet para ele, tô aqui para você brincar. Exatamente. Ó, até agora eu tô concordando 100% com o Lula. Hoje, isso aqui virou uma babá. Isso aqui virou uma babá. É mais fácil eu dar o celular pro meu filho parar de chorar do que eu ir lá sentar, educar, ajudar, dar umas palmadas se for necessário, porque aqui eu não fico romantizando a sua conversa. Eu acho que, como os pais antigos, tem um momento que tem que dar umas palmadas também.
Sabe, ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Essa fala aqui que nós reparamos, ou ele nunca teve contato com o jogo, que provavelmente nunca teve, pela idade, né, do nosso presidente, ou os jogos que os netos, os filhos dele, ele viu jogar, realmente são só tiroteio, como GTA, Battlefield, Call of Duty, entre outros mobiles, que a gente também quer só de tiro, enfim, vários jogos. Porém, dá pra se perceber, quando ele foi tentar falar desse... Eu acho que a visão do Lula que seria assim, ó, os pais, as mães não estão educando certos filhos, é mais fácil deixar o cara jogando um jogo. Nesse ponto ele tá certo. Mas assim, ó, a fala errada dele não é só do Lula. Se a gente pegar a própria Record, vira e mexe, faz matéria que videogame é ruim, videogame é do capeta, digamos assim. A própria Record, dá pra perceber que ela não estuda, ela vai, principalmente naqueles jogos que são os mais populares, um exemplo, Call of Duty, que é só tiro, porrada e bomba. Mas esquece que tem vários nichos de jogos, outros milhares de jogos, que ensinam. Vou dar um próprio exemplo dos Assassin's Creed. Eu vim aqui, ó. Se eu pegar a saga do Ezio, se eu pegar Assassin's Creed 1, se eu pegar todos os Assassin's Creed, obviamente que, tirando as polêmicas dos últimos jogos, mas eles nos ensinam história muito bem feito. A construção de cenário é fantástica. E fora as histórias cativantes, né? Tem vingança, tem romance, por aí vai. Mas são jogos excelentes. Tem ali a questão da matança? Tem. Beleza. Mas e a história também, ela não é imune de violência. A nossa história da humanidade inteira, ela é violenta. Pegar o próprio Red Dead. O Red Dead literalmente é aquela história... que eu tenho um vilão, o jogo inteiro deixa claro que os personagens que nós jogamos, o Arthur Morgan, ele é um vilão, mas você vê a transição dele de uma pequena redenção, não total, no meu ver, eu joguei o game, mas você vê que ao longo do jogo ele vai se questionando se realmente o que eles estão fazendo é certo. E quando ele pega a doença lá, não vou falar qual é a doença e qual o momento, mas Forever, aquele diálogo que ele tem com a freira na estação de trem é sensacional. É sensacional. Tiro, porrada, bomba também tem, mas a história em si do personagem, a trajetória, a pequena redenção que ele tem, a visão que ele tem, cara, é sensacional. É magnífico. O próprio GTA. Vou pegar o GTA. GTA é tiro, porrada e bomba também, é muito o que vocês sabem, o que é o GTA, mas as críticas sociais que ele traz aqui é sensacional também, só pra quem os jogos entende. Pra quem tá lá de fora, vê o cara dirigindo helicóptero, explodindo tudo, atropelando todo mundo, acho que é só aquilo, não, mas tem um aprofundamento ali, tem um aprofundamento. Entre N histórias que a gente tem, Cyberpunk eu tô zerando recentemente, tem uma crítica social ali também fenomenal. O próprio The Witcher 3 é muito bacana. Gente, pegar a série 1, ele mostra, retrata a questão da guerra, ó. Quem jogou esse Battlefield, a campanha inicial, o prólogo ali, né, bem o início mesmo, ele dá uma mensagem, tipo assim, a guerra, ela é ruim pra todo mundo. Ele mostra literalmente o tão forte que é a guerra, o tão destrutivo ela é. Não tem game me falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Bom, primeiro ponto, o Lula, ele tá caduco, assim, ele deveria ter se informado um pouquinho melhor. A crítica inicial dele eu super apoio, super concordo. Tá bom? É muito mais fácil hoje eu colocar uma criança para jogar um jogo do que educar. Nós não estamos tendo uma geração de pais preparados. Aquela frase, né? Eu tinha uma geração forte de pais que criou uma geração fraca de pais. E essa geração fraca de pais está criando uma geração mais fraca ainda que vai criar tempos difíceis. Só a gente olhar o nosso cotidiano, só a gente olhar os jornais, só a gente olhar o mundo inteiro, não só o Brasil, eu acho que o mundo inteiro, mas vamos focar na nossa realidade, o Brasil, como está descancarado, muita coisa errada na nossa sociedade. Eu vou trazendo vários vídeos falando sobre isso, vocês podem ficar tranquilos. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tudo que eu falei é a minha opinião e eu quero saber a sua. Deixe nos comentários, tá bom? Eu vou deixar o link desse pequeno vídeo
Pra quem quiser ver ele na íntegra, né, do Lula falando. Não existe game falando de amor. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.